durante a sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli acusou o ministro André Mendonça de deturpar seu voto. O que esse episódio revelou para você? Eu acho que tem, bom dia mais uma vez, eu acho que tem uma grande confusão que nós vamos assistir a partir de agora nessa segunda turma, porque, de fato, essa segunda turma do STF, a partir de agora, ela tem lá o Luiz Fux, ela tem o André Mendonça, ou seja, tem um contraponto. Não é mais a patota da primeira turma, onde todo mundo pensa igual, onde todo mundo age seguindo o líder. Agora não. Nessa segunda turma, as coisas vão acontecer de forma diferente. E aí chamam a atenção para a questão da Lava Jato, porque o ministro Dias Toffoli, ele ajudou, ele terminou o serviço que o Ricardo Lewandowski começou para enterrar, sepultar a Lava Jato. Ricardo Lewandowski cruzou a Praça dos Três Poderes a galope e hoje está sentado no Palácio da Justiça como ministro de Lula. No intervalo, ele ainda deu tempo para ele advogar para uma empresa que tem interesse em processos no STF, uma campeã nacional. Mas fato é que neste momento o Dias Toffoli termina o serviço do Lewandowski, ou seja, até inclusive notícias recentes de decisões que envolvem até uma peruana, né, uma ladra peruana que o governo Lula deu guarida, entregou a ela alguma proteção aqui dentro das nossas fronteiras, porque a Lava Jato é levada a sério no Peru. Ela é mulher de um ex-presidente do país. Então, eu acho que o que a gente vai assistir nessa segunda turma é aquele antigo STF. Sabe aquele STF dos embates, dos contrapontos, quando o ministro Luiz Roberto Barroso, por exemplo, entrava em confronto com Gilmar Mendes, quando o ministro Marco Aurélio Mello aparecia com votos que revertiam completamente a lógica que estava sendo colocada ali. Eu acho que a gente vai acompanhar tudo isso de novo. É verdade, vamos ficar de olho, né, Silvio? E na recepção do ministro Fux à segunda turma do STF, o ministro Gilmar Mendes afirmou que o colegiado, abre aspas, consolidou-se como instância e fez provocações à operação da Lava Jato, da qual Fux era visto como defensor. Como você avalia essa leve alfinetada ali na segunda turma, agora que o Fux chegou? Então, de novo, Paula, eu acho que o que a gente vai viver é um STF com dois lados, com dois campos. Não tem mais uma patota, um pensamento único. O ministro André Mendonça talvez até vai se sentir mais confortável com a presença ao lado dele de Luiz Fux, que é o próximo a se aposentar da corte. Depois Carmen Lúcia e depois Gilmar Mendes. Estou falando de 2027, 2028, 2030, nessa sequência, nesta ordem. Então, a gente vai acompanhar ali um juiz de carreira que pode balizar votos, pode balizar entendimentos. O ministro Luiz Fux é o único magistrado de verdade na corte. O Dias Toffoli, por exemplo, foi reprovado 2 vezes em concurso para juiz. Então, eu acho que agora a segunda turma vai ser o verdadeiro plenário do Supremo Tribunal Federal. A primeira turma esquece. Aliás, tem um julgamento acontecendo agora, acompanhava há pouco, envolve os kids pretos, como eram chamados. Eu estava assistindo agora há pouco a sustentação oral dos advogados, e ali todo mundo pensa igual. Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Zanin, Carmen Lúcia, todo mundo joga junto, né? O voto de um vale para todos. Na segunda turma, não. Silvio, queria muito ouvir sua opinião, sua avaliação geral também sobre um dos principais temas em discussão no país nesse momento, PL, antifacção, tem a PEC de segurança pública, mas especialmente o PL, Derrite como relator, o Mota apoia ou não apoia essa escolha que fez, está endossando ou não está? Como você avalia a escolha de Derrite e os principais pontos do relatório até agora, que vai ser votado hoje na Câmara, depois tem que ser apreciado pelo Senado? Já ouvi você falar que vai prontinho para a Câmara só para ser carimbado no Senado depois? Exatamente, porque tem o aval dos patrões, porque o Supremo Tribunal Federal escolheu qual era o texto que ia passar com o aval do governo. Eu acompanhava agora há pouco, está até aqui na minha tela, Adri, manchete do jornal O Globo, está dizendo: governo passa último pente fino no projeto de Derrite
para depois ser votado. Ou seja, é o projeto do governo. Infelizmente, eu saio decepcionado desse debate sobre o projeto de lei antifacções. Nem sei mais se pode ser chamado de projeto de lei antifacções. Já tem muita gente, muitos políticos se manifestando nesse sentido. Vai a plenário hoje, porque, infelizmente, o projeto entrou uma Ferrari e sai um Palio 1999. A oposição perde a chance de aprovar um projeto duro, porque tem maioria de votos, tem, desta vez, o apoio maciço, o apoio avassalador da população em defesa da segurança pública, que é o grande tema da eleição do ano que vem. E aí o que é que acontece? Entra o Hugo Mota. Alguém confia no Hugo Mota? Eu não confio no Hugo Mota. O Hugo Mota não pautou a anistia até agora. E ele foi eleito com 444 votos para pautar a anistia. O Hugo Mota está ajudando o governo Lula há meses, nós estamos assistindo isso. Portanto, ele perdeu a credibilidade. E aí, quando você cede demais, infelizmente, o projeto vira outra coisa. E é o que nós estamos assistindo. Esse projeto, ainda é possível algumas modificações no plenário, porque existe uma figura que se chama substitutivo. Quem acompanha esses jargões do Congresso sabe que é possível fazer determinados remendos no texto. Mas é evidente que o projeto já não é mais nada daquilo, principalmente porque não classifica, não deixa claro que PCC e Comando Vermelho são organizações terroristas. Era isso que o Brasil esperava, era isso que o governo tinha medo de classificar. O governo Lula não tem coragem, e já fez isso anteriormente em resposta aos Estados Unidos, de classificar essas facções multinacionais do crime, que exercem domínio territorial, que fazem a população brasileira refém em morros, entre outras partes do país. Elas precisam ser classificadas como terroristas. Então, o projeto ele foi se afrouxando, justamente por conta a política é a arte do possível, como se diz por aí. É evidente que é. Quem acompanha a política em Brasília sabe que existem ajustes. Mas quando você tem o apoio da sociedade, quando você tem votos, você deve enfrentar. Você não tem de fazer acordo porque o Supremo Tribunal Federal não quer. Quem legisla é o Congresso. Ou o Congresso, e finalizo aqui, Adri, retoma de uma vez por todas as suas prerrogativas constitucionais, ou então o Congresso vai permanecer de joelhos aos patrões da República togados. Oi, Silvia. Pois é, eu também não confio naquele almofadinha, não, né? Mas eu estava vendo o que o Derrite está fazendo, está sendo um bom trabalho. Eu entendi que ele não ia chamar, né, os traficantes de terroristas, mas aumentou as penas, enfim. A narrativa das mídias tradicionais é que o Derrite está favorecendo os traficantes. É tudo muito estranho que a gente está vivendo no Brasil de hoje. Mas, Silvia, outra coisa que está acontecendo é que nós temos 100 dias, né, de Bolsonaro na prisão, né? Os recursos finais da defesa do ex-presidente negados, né? 27 anos de prisão pela frente. Como é que vai ficando o cenário político sem o principal líder da oposição, né, na disputa da presidência? Só para pontuar, né, Júlio, o Derrite, eu não estou aqui dizendo que ele está fazendo algo que beneficie traficantes, pelo amor de Deus, é justamente o contrário. E ele combate o crime organizado aqui no estado de São Paulo, como nenhum outro secretário de Segurança Pública fez nos últimos anos. O que eu disse é que o projeto sairá pior do que entrou, porque foram feitas muitas concessões. Esse é o meu ponto. E quem comandou isso foi o Hugo Mota, e eu não confio no Hugo Mota. Ademais, sobre a questão do presidente Jair Bolsonaro, mais de 100 dias de uma prisão arbitrária, uma prisão ilegal, uma prisão que sequer tem o amparo do agente acusatório. Sequer o Ministério Público, na figura do Procurador-Geral da República, endossou tudo isso. Então, é uma prisão a mando de Alexandre de Moraes, que é Vossa Majestade, o imperador do país. Ele decide. Em relação ao ano que vem, eu acho que ainda tem muito jogo para jogar. Acho que ainda tem muita coisa para acontecer, mas fato é que a intenção sempre foi tirar o presidente Jair Bolsonaro do jogo político, não só da urna, mas tirá-lo do jogo político, porque em 2024
por onde ele passou, ele arrastou multidões, elegeu prefeitos, o PT foi praticamente dizimado nas urnas. O PT hoje é um partido menor do que o PSB, para se ter uma ideia. O PT tem pouco, não tem 300 prefeituras. O PSB tem um pouquinho mais. O PCdoB, o PSOL não fez nenhum prefeito. Então o presidente Bolsonaro é o maior cabo eleitoral porque é o maior líder político do país. E aí a intenção é justamente tirá-lo da urna para que o sistema decida e entenda quem deve ser o candidato aceitável em 2026. É mais ou menos esse o cenário que nós estamos assistindo. O sistema, os patrões da República, o Supremo Tribunal Federal vai opinar sobre quem é o candidato que pode ou não pode estar na urna. Pois é, Silvio, ouvindo você falar, parece até que eles gostariam que voltasse o famoso Teatro das Tesouras, né? Que a direita é permitida, aquela famosa direita permitida, e a extrema esquerda que sempre pôde. Mas falando em presidente Bolsonaro e condenação, a primeira turma do Supremo vai decidindo condenar os 10 réus chamados os famosos kids pretos por planos de tentativa de assassinato de Moraes, Alckmin e Lula. Eu acho isso meio esquisito, né? Esse é mais um julgamento com um final já esperado e sem necessariamente provas robustas que comprovem esses crimes. Qual a sua opinião sobre isso? Eu estava acompanhando agora há pouco, Paula, a sustentação oral do Dr. Jeffrey Schichini, ele que defende um desses kits pretos, né? São as forças especiais do Exército e por aí vai. E ele falava que o cliente dele, o réu, enfim, passou mais de 20 anos no Exército, serviu inclusive as forças na Espanha, e aí eu fiz algumas anotações aqui que são verdadeiras aberrações dentro do conjunto probatório reunido pelo Ministério Público. Por exemplo, tudo se baseia no celular deste militar. E aí o Dr. Schichini diz, mas não há, textualmente, não há um laudo de extração do celular apreendido, coisa que qualquer comarca exige. Essa é uma aspa do Dr. Schichini dita agora há pouco, não tem uma hora. Portanto, o conjunto probatório é muito fraco e é evidente que esse é um roteiro, um jogo de cartas marcadas. A gente já sabe que todos eles serão condenados por conta de um grupo de WhatsApp que chamava Copa 2022, onde algumas conversas amalucadas aconteceram e dali se tirou a conclusão de que havia um plano para matar o presidente Lula, matar o vice-presidente Geraldo Alckmin e enforcar em praça pública o ministro Alexandre de Moraes depois de ter sido sequestrado, mas que as coisas não deram certo porque eles não conseguiram tomar um táxi, o agente não conseguiu achar um táxi para cometer um golpe de Estado, sabe lá o que ele tinha em mãos para cometer um golpe de Estado a bordo de um táxi, e o outro não conseguiu tirar da garagem do Exército um Palio, porque estava com medo de radar, ficou com medo de tomar multa. Tudo isso está documentado. Será que a gente vai levar o Brasil a sério dessa forma? É evidente que não. Mas eles serão todos condenados. Infelizmente, é um roteiro pronto para que o STF não precise recuar da farsa de um golpe que nunca existiu. Seríssimo, trata-se de um julgamento, né, na mais alta corte do país e que só transmite total e completa insegurança jurídica, o que reflete não só dentro de todo o Brasil, como internacionalmente também. Silvio, obrigada, viu, por todos os esclarecimentos, pela participação de sempre nessa manhã. A gente sabe que a sua vida é corrida. Até mais tarde em Oeste Sem Filtro e a gente segue te acompanhando em Arena Oeste também semanalmente, viu? Um beijo grande. Eu que agradeço, um beijo para você e vou seguir na audiência. Obrigada, Silvio. Até. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.el.